Em tempos de cancelamento, a reputação virou um dos ativos mais valiosos e mais frágeis que alguém pode ter. Mas o que acontece quando os bastidores viram palco de crise? No episódio de hoje, a conversa é com Júlia Machado, jornalista, mestra e doutoranda em comunicação organizacional e uma das maiores especialistas em gestão de imagem no setor público. Com mais de 15 anos de atuação, ela desenvolve estratégias para construir, fortalecer, proteger reputações, tanto no ambiente digital quanto fora dele. Júlia já foi assessora de imprensa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, redatora de discursos no Palácio Piratini, coordenadora de campanhas eleitorais e líder em comunicação institucional em diferentes esferas do governo. Hoje é consultora, ministra treinamentos sobre prevenção e gestão de crise, além de social media training para agentes públicos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Lu Rodrigues e eu estou muito feliz em receber aqui no estúdio a Júlia. Que felicidade, bem-vinda, querida. Eu que estou muito feliz, Lu. Te agradeço muito pelo convite. A gente que está acostumado a trabalhar nos bastidores, né? Uhum. É tão, assim, gratificante quando a gente recebe um convite para ocupar um espaço para poder falar desse trabalho que a gente desenvolve há bastante tempo. Ai, Júlia, eu achei sensacional esse gancho que tu já está me dando. A gente nem começou, já vou entrar nesse assunto. Porque uma das ideias do programa é ajudar as nossas líderes mulheres a terem ferramental para competir de igual para igual neste ambiente. E nada como ter especialistas mulheres para tratar de temas que são nossos, não é mesmo? E num mundo predominantemente masculino. Que é o que a gente vive, né? Que é o que a gente vive. A gente sempre pensa assim, eu começo falando, estou acostumado aos bastidores. Uhum. E essa é uma mentalidade que a gente precisa mudar. Então, eu quero te parabenizar também pela iniciativa do programa, que está crescendo, que está ganhando corpo, porque essa é uma temática que a gente precisa, enquanto mulheres, abraçar e construir, consolidar essa rede para se fortalecer enquanto um segmento da população que precisa cada vez mais ocupar os seus espaços. Ai, perfeito. A Júlia ajuda as pessoas a lidarem com a sua própria imagem nas situações limite, naquela onde a gente realmente tem um problema. Mas e a tua, Júlia? Quem é a Júlia por trás da especialista? Que pergunta interessante para a gente que está acostumado a construir a imagem de outras pessoas, né? Por trás da especialista, a Júlia é uma aquariana, porto-alegrense, filha de um policial militar, um brigadiano, para quem é aqui do Rio Grande do Sul, né? E de uma gestora e trabalhadora do lar, porque eu considero a minha mãe uma grande gestora e trabalhadora do lar, neta de uma mulher e um homem missioneiros, né, lá da região das Missões, um pedreiro e uma camareira. Tu tem as origens lá nas Missões? Por parte de mãe, eu sou missioneira, eu sou uma mistura. E por parte de pai, eu sou neta descendente de imigrantes italianos. Então, eu sou, agora pensando, né, quem é a Júlia, eu sou uma grande mistura de culturas, né, e de perspectivas, de visões de mundo, e carrego muito isso comigo, assim, a minha ancestralidade, né, das mulheres que vieram antes de mim. Então, essa fala é tão potente. Tem uma coisa que tu não disse aqui ainda, a Júlia é cantora. E é uma outra cultura que está aí embarcada. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de um palco, um microfone, de me expressar. Então, eu gosto muito, meu hobby é cantar. Já cantei muitos estilos musicais, já tive bandas, já toquei no universo da noite, assim, bailes, formaturas, enfim, os mais diversos estilos. E é muito por isso, assim, que eu acho que eu sou essa mistura de estilos, e eu acho que é nesse sentido que eu vim parar na comunicação. E, por último, muito importante, sobre quem é a Júlia é a mãe do Teodoro. Eu amo quando as mulheres colocam os filhos no currículo, porque isso fala muito sobre a gente. Isso fala muito sobre mim. Então, eu sou uma gestora. Eu acho que eu aprendi muito mais sobre gestão de reputação depois que eu me tornei mãe, né? Porque é uma gestão de reputação constante, assim, da nossa própria imagem, a partir do momento que a gente precisa ser exemplo para alguém. Então, ser mãe do Teodoro também faz parte de quem eu sou por trás da especialista. Com certeza. Sabe que essa questão da maternidade, ela traz ferramentas, né?
E eu gosto muito de dizer, né? Assim como a Júlia tem o Theo, eu sou mãe do Ben, sou mãe do Benjamin. E as pessoas me perguntam, Lu, e o que tu aprendeu, né? O Benjamin tem 3 anos, tá? E eu vou dizer pra vocês, o Benjamin me ensina todo dia a fazer uma das coisas mais importantes da nossa área, que é a escuta. Mesmo quando a linguagem era muito, muito pequena, a escuta era uma coisa assim que foi uma contribuição fantástica. Então, toda vez que alguém me traz e coloca o filho no currículo, eu acho sensacional. Porque a gente aprende demais, né, Júlia? Não, e a maternidade, ela eu digo que é um mestrado e um doutorado, porque ela nos coloca numa posição de escuta, mas ao mesmo tempo de proatividade. Nossa, e o de, tempo todo, né? Não tem é improviso o tempo todo. E é um gerenciamento logístico de todos os aspectos da vida, nos coloca enfim, em xeque, assim, né? A nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade a nossa paciência, enfim, a gente questiona tudo que a gente aprendeu até ali. E ao mesmo tempo é uma curva de aprendizagem muito rápida também, né? Ela nos fortalece, nos dá outras capacidades que a gente nem sabia que tinha. E tem uma parte linda, tá? Que para mim é revisitar as nossas crianças. Que é uma coisa assim que fazia muito tempo. Eu acho que eu precisava fazer esse resgate. Com o Benjamin, é um resgate da minha infância o tempo todo. Às vezes é bom, às vezes não. É bem difícil. E né? além disso, Lu, eu acho que, trazendo para a nossa temática aqui, a gente tem uma grande oportunidade que nos foi dada, um presente, eu acredito, né? Que é o privilégio de ser mães de meninos. Sim. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que é um grande desafio de criar, né, de ajudar a construir uma personalidade diferente para as gerações futuras daquilo que a gente enfrenta hoje na nossa geração, assim, em relação ao ser mulher e ao ser homem, né? Todas essas questões que envolvem. Então, eu acho que esse é um grande desafio também, a gente maternar um menino, preparando ele, né? E para os desafios do futuro, assim, pensando com as mulheres com as quais eles vão se relacionar. E o exemplo que a gente vai dar, né? Qual é a imagem de mãe que eles vão carregar para toda a vida, assim. Eu acho isso muito bonito e muito desafiador também. Que repertório sobre o feminino esses meninos vão ter, né? Porque eu acho que hoje... acho que toda a falta, né? Tudo que não se falou sobre as mulheres, tudo que não se estudou sobre as mulheres, deixou a sociedade um pouco sem repertório, né? Então, acho que passa também pelo nosso trabalho aí dentro dessa maternidade, oferecer repertório para que eles possam, né, fazer uma sociedade melhor do que a que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. Muito bem. Vamos entrar no nosso tema, Júlia? Vamos. Então, a gente não estava fora do nosso tema, Lu. Tá. A gente estava dentro do nosso tema. É verdade. A gente está sempre dentro do nosso tema, né? Maternar é gerir crises, gente. Olha aí, Isso me deixou ainda mais capacitada. Perfeito. Então, vamos lá. Reputação. A gente ouve falar sobre isso muitas vezes, tá? Então, ele é um tema que ganhou visibilidade, passou a se discutir muito sobre isso. Mas o que é reputação na prática? E o que te levou a estudar esse tema, né? Se dedicar a essa área? Eu sempre fui uma apaixonada pela comunicação e pelas relações de poder que a comunicação atravessa. E é muito interessante porque eu fui estudar jornalismo, porque, novamente, trazendo a minha mãe, né? A minha origem. A minha mãe é uma mulher gestora da casa, mas a gente cresceu, as maiores lembranças que eu tenho é de estar sempre ouvindo rádio. Isso me deu um repertório gigante sobre o que acontecia no mundo. Então, eu me lembro da minha mãe me apresentar todos os jornalistas, a gente ouvia as notícias, eu sabia o nome dos políticos, enfim, desde pequena eu sempre gostei muito desse universo de fazer parte, acompanhar a história do que estava sendo feito. E então eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar no rádio, eu queria fazer parte desses bastidores do poder, porque na minha cabeça o rádio era o principal ali, o serviço, aquilo que está perto das pessoas, onde as pessoas buscam informação. Hoje, pensando sobre isso, eu fico pensando o quanto a reputação
que é esse aspecto simbólico, né, daquela construção que a gente faz sobre as pessoas, o quanto isso também está conectado com o rádio, mas naquela época eu não fazia ideia disso, né? A gente ouve aquela voz, a gente ouve aqueles comentários e a gente vai construindo uma imagem acerca daquelas pessoas que a gente só conhece pela voz. Na época, né? Hoje a gente tem os podcasts e os videocasts, então a gente consegue também enxergar os comunicadores. Mas antes a gente imaginava. Não sei vocês, tá? Mas às vezes, para mim, é dissonante. Às vezes é decepciona. Não no nosso caso, que a gente é muito melhor no vídeo aqui também. Muito bem. Mas, então, eu fui para a comunicação muito estimulada por esse universo que eu cresci, assim, do rádio, da televisão, da notícia. Mas quando eu comecei a faculdade, a vida me levou para outros rumos, assim, da comunicação, não o jornalismo propriamente. E aí, em resumo, eu nunca trabalhei do rádio. Eu comecei a minha vida na assessoria de comunicação, né? Trabalhando nos bastidores dessa comunicação que sai das instituições em direção ao cidadão. Não? E aí depois a gente questiona o que acontece nesse caminho, mas existe esse espaço, né? Então, no início da minha vida, eu trabalhei na minha vida profissional, eu trabalhei na assessoria de comunicação da Brigada Militar. E, curiosidade, eu estudei numa escola militar. E tem uma passagem muito... Agora, um caos, né? Vou contar um caos que tem a ver muito com essa... A minha vida sempre foi muito... Eu acredito muito na força das palavras. E as palavras sempre me levaram para os meus objetivos. E aí tem uma passagem, quando eu estava no ensino médio... Não sei se eu estava no ensino médio, acho que estava. Que eu estudei numa escola militar. E foi na época que o Brizola faleceu. E aí, o velório do Brizola... A nossa geração para trás vai lembrar, foi um acontecimento, assim. Então, eu que acompanhava as notícias, eu acompanhei aquilo pelo rádio, pela televisão, e foi um acontecimento. E eu disse, mãe, vamos lá. A minha mãe sempre conta essa história, assim. E a gente chegou na Praça da Matriz, era um mar de pessoas, eu nunca tinha visto aquilo. Era, assim, impressionante quantas pessoas foram aos atos fúnebres do Brizola, independente de qualquer espectro ideológico. A gente não está falando de espectros ideológicos, a gente está falando de legado, de reputação. Então, aqui a gente tem mais um agente que, hoje, fazendo essa retomada da minha trajetória, ali eu começava a entender, nossa... Mais um tijolinho na construção do que era esse conceito. Sabe? Cara, alguém que movimenta esse mar de gente aqui... tem alguma coisa aí. E aí, a minha mãe sempre conta essa história com muito orgulho, que a gente não conseguiu entrar, porque tinha muita gente. A gente não conseguiu entrar no palácio. Nossa, a gente ia passar horas na fila, assim. E aí a minha mãe, olha, Júlia, a gente não vai conseguir entrar, tem muita gente, a gente tem que voltar para casa, enfim. E eu disse, não, mãe, então tudo bem, a gente não vai entrar. Mas um dia a gente vai entrar no Palácio Piratini pela porta da frente. E vai ter acesso sempre que a gente quiser. E a minha mãe conta isso. E aí lá, depois, alguns anos depois, em 2008, eu recebi um convite para ser estagiária no Palácio Piratini. E aí, de novo, eu trago a força das palavras, assim, porque trabalhei muitos anos no Palácio Piratini. É um lugar onde eu me sinto em casa, porque justamente por essa paixão que eu tenho pelos bastidores, por fazer parte dos acontecimentos históricos. E quando eu cheguei no Palácio Piratini, eu cheguei também num período muito tumultuado do governo Ieda Crucius. Também uma liderança política fantástica, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Mulher. E aí, depois, a gente pode comentar o que eu hoje consigo elaborar daquele momento. Mas, quando eu cheguei no Palácio Piratini, eu me lembro, no primeiro dia, aconteceu uma das grandes crises do governo Ieda. E eu me lembro que eu cheguei assim, nossa, é aqui que eu quero ficar. Porque era um momento que toda a comunicação estava mobilizada e eu, nossa, estagiária, no primeiro dia não conhecia ninguém. Mas eu pensei, não, eu vou ficar aqui até me mandarem embora. Então, eu ia, né, ficava ouvindo ali como é que eles iam administrar aquela situação, o que eles fariam. E isso numa época que não existia redes sociais ainda, né? Era só a administração, ainda era aquele método, o que vamos comunicar para a imprensa acerca
dessa crise. Mas eu me lembro que eu acho que saí do Palácio Piratini lá pelas 10 da noite, assim, porque eu precisava ir para casa, meu pai estava me esperando, eu tinha que pegar o ônibus, estava tarde, imagina. Morava lá maravilhada com tudo aquilo. Nossa, eu tava no meio e morava lá na Zona Norte, e meu pai me ligando, como é que tu vai chegar em casa? Tá, vai pra parada, me espera lá que eu vou dar um jeito aqui, desço correndo no centro. Porque eu queria fazer parte, eu sempre quis fazer parte daquilo. Então, essa passagem, eu sempre me lembro dessa passagem, assim, que foi, eu acho que, um dos momentos mais significativos, assim, de a gente estabelecer um objetivo e conquistar, sabe? Então, e aí, dali por diante, eu só reafirmei, assim, o quanto eu gosto de participar e o quanto eu acredito na comunicação política, sabe? Eu acredito na política como um instrumento de mudança, de transformação, sabe? Eu me sinto muito frustrada com esse distanciamento que a sociedade acaba ampliando das relações políticas, porque tudo é política, sabe? Tudo que a gente... política é relacionamento. Política, para mim, é relacionamento e comunicação. Comunicação é da natureza da política. Então, isso é indissociável. Uma precisa da outra, é uma relação de dependência. Então, acho que reputação, para mim, é isso. Contei toda essa história para fazer um fechamento de que reputação, para mim, é legado, sabe? É como a gente quer ser lembrado. É como a gente espera que sejam os nossos atos fúnebres, sabe? É o que a gente vai... e é o que a gente precisa cuidar. Eu sempre digo assim, eu acho que posso me denominar uma cuidadora de reputações. Perfeito. E eu vou pegar... Eu achei sensacional trazer esse exemplo da Ieda, porque a maior parte da nossa audiência, ela é formada por mulheres, né? Com toda essa tua trajetória, né? Todo esse trabalho que tu desenvolveu até aqui, como é que tu vê, como pesquisadora também, né? Como é que tu enxerga a construção da imagem feminina nos cargos de poder? A gente enfrenta barreiras simbólicas importantes aí? Simbólicas e físicas, concretas. São muitas as barreiras. Quando a gente olha agora, depois de muita pesquisa, de muita leitura, quando eu olho lá para o que eu presenciei no governo Ieda Crucius, que foi a nossa primeira governadora mulher, né? Então, única, né? Primeira e única até então, né? É impressionante como a gente consegue observar recortes relacionados a gênero e que a gente não discutia naquela época. Mas eu percebo claramente que muitas das situações que se tornaram eventos críticos, situações, não teriam sido teriam alcançado tanto, sabe? Não teriam tido tanto alcance se fosse um governador, sabe? Porque coisas... Então, assim, a política é um mundo masculino e é padronizada para os homens. Quais são as barreiras? Todas, assim. Todas. É um ambiente hostil. É um ambiente muito hostil às mulheres. E aí a gente ainda está naquela fase de ocupar qualquer espaço que nos seja, sabe, facultado. Mas sempre em relação ao homem. Então, assim, mas a gente conquistou muitos espaços, sim, com cotas, né, para mulheres, e ali os 30%, tá bom, né, gente? Ou aqui, vamos de candidatura, não de vagas, não de assentos, não nada disso, né? No eleitoral, ali, no período eleitoral, a gente tem ali as 30% e, se deem por satisfeitas. Ou então uma vaga de vice, para eu mostrar como eu sou, né, como aqui a gente tem paridade, equidade, vice. Então, é sempre em relação ao padrão masculino. Perfeito. É sempre assessorando o padrão masculino. E aí, já puxando um pouco para o meu objeto de pesquisa e para o que eu trabalho, se a gente for pensar nessa questão homens e mulheres... Ontem mesmo eu li um texto de Manuel Castells em que ele dizia que o homem é unidirecional e a mulher é multidimensional.
Então, a gente tem que sempre justificar, como se a gente estivesse sempre justificando a necessidade de de ocupar os espaços, assim. E essa questão de ter que justificar é justamente a questão que eu comentava contigo antes no bastidor do estranhamento. A mulher ocupar espaços de liderança ainda causa estranhamento. Enquanto isso causar estranhamento, é sinal de que o padrão patriarcal, né, o padrão masculino ainda está muito vigente. Porque quando a gente tem uma situação de igualdade, a gente não teria que justificar a nossa presença, não teria que fazer mais esforço. Parece que para a gente tudo é mais difícil, né? É total. E isso me leva à próxima questão, que ela tem a ver com qual é o jeito esperado dessa mulher. Do ponto de vista da comunicação, a gente está falando aqui de uma imagem que ela é estruturada, ela é pensada a partir de estratégias. Então, ela é uma imagem que pode ser construída. Existe um jeito esperado de se comunicar das mulheres nesta esfera de poder? Algumas pesquisas fazem essa divisão na questão dos arquétipos, né? Vamos pensar. Vamos trazendo aqui para o tema da gestão de crises. O que é a crise? A crise é uma quebra de expectativa. Okay. Então, se a gente tem uma quebra de expectativa, é porque a gente tem um padrão esperado daquela determinada situação, daquela determinada organização, algo que é uma expectativa do que ela deveria fazer, e ela quebra essa expectativa. Eu trabalho com os atores políticos. Então, quais são as expectativas que a gente tem em relação aos atores políticos, e sendo homens ou mulheres, né? A gente pode dizer que a gente tem uma expectativa de que eles nos representem a nossa visão de mundo, os nossos pensamentos. As mulheres, elas são sempre padronizadas em relação à sua função de cuidado. Então, sempre é uma palavra muito forte, mas eu acho que a gente trocando aqui, a gente vai conseguir 80% de certeza. Muito frequentemente. Muito frequentemente, acontece com muita frequência. Então, assim, a gente pode... Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a professora Luciana Punk, lá do Paraná, e que ela fez uma pesquisa em que ela conseguiu identificar, por exemplo, numa campanha eleitoral do ponto de vista de construção da imagem de candidatas mulheres, 3 arquétipos, 3 estereótipos onde a gente acaba encaixando a mulher. Então, é a maternal, a profissional e a guerreira. Tu consegue enxergar diferença nesses arquétipos? Não, né? Não. Porque uma mãe é guerreira, profissional, mas são, do ponto de vista de construção da imagem, é onde a gente consegue encaixar, né? E aí são as expectativas acerca daquelas candidatas. Quando que acontece a crise? Quando essas expectativas que estão no imaginário social, elas são frustradas. Então, assim, só que essas crises não são as mesmas expectativas esperadas dos homens. E aí a gente vai discutir. Por exemplo, se a gente for lá para o governo Ieda Crucius, a governadora, ela tinha uma postura política, uma forma de conduzir que para uma mulher não era muito bem aceita. Ela tinha, né? Então não atendia essas expectativas do maternar, então isso de certa forma quebra as expectativas que a gente tem das mulheres, né? E nos faz mais suscetíveis a essas fraturas, assim, do que das expectativas. Qual é o erro mais comum que as lideranças cometem quando elas enfrentam uma crise? A crise aconteceu, ignorar. Perfeito. Ignorar. Isso é o primeiro grande problema. Porque a tendência é aumentar. Qual é o problema da crise? Exatamente, qual é o problema da crise? Tem vários problemas. Vamos assim, lá. Eu entendo a gestão de crises como um processo, tá? Então, o que eu tento... como é que eu vou dizer? O que eu tento deixar registrado, assim, nos cursos, nas capacitações, que a gente tem uma mentalidade de gestão de crise que é só agir quando ela aconteceu. Mas... quando a gente fala em gestão, é uma visão processual. Então, a gente precisa pensar nela antes e projetar os riscos
de todas as situações. Isso a gente não está fazendo. Vamos pensar só na atuação política, a gente não está fazendo. Principalmente por causa desse imperativo, desse afã de tudo eu preciso postar, tudo eu preciso fazer, tudo eu preciso comunicar. Mas a gente precisa entender o que é comunicar e com quem que a gente fala. E eu preciso estar em tudo isso. Então, eu acho que, do ponto de vista de gerenciamento da crise, quando ela acontece, quando ela está acontecendo, eu acho um grande equívoco ignorar e não falar nada para ver se vai passar. Vai passar. Sabe? E do ponto de vista de prevenção, eu acho que a gente está falhando muito, muito em análise e mapeamento de cenários, em contextos, em análise de riscos, em realmente pensar 5 minutinhos antes se eu realmente preciso postar isso, se eu realmente preciso fazer essa trend, sabe? Se eu realmente preciso... O que eu vou ganhar? Qual é o propósito dessa comunicação? Porque a gente está tão, assim... A política virou um palco, né? Só que esse palco, falando especificamente dessa esfera pública que a gente vive na rede social, esse palco, a gente tem que cuidar muito o limite para não virar um teatro, para a política não virar um teatro. Porque se eu sou uma agente da política, falando de uma mulher, eu sou uma agente da política, eu não sou uma atriz. Então, eu não preciso... performar, sabe? Porque eu cumpro uma função social, uma função pública. Então, assim, eu acho que a gente está pecando muito nessa análise, nesse imperativo de ter que performar, de ter que responder, de ter que postar, sem pensar no propósito disso tudo. E é justamente essa esfera das redes sociais, e aí eu recentemente terminei minha dissertação de mestrado, onde eu justamente abordei isso, essa teatralização da política. Porque a gente está virando... Os nossos políticos, eles são personagens, né? E aí vem muitos autores falam dessa personalização. Então, a gente tem que a pessoa tem que construir um personagem e performar com aquele personagem no palco ali das redes sociais. Só que a gente esquece que essa visibilidade, ela traz uma vigilância, né? Porque as pessoas estão ali também vigiando o que acontece. Então, eu uso dois conceitos que eu acho que exemplificam muito bem. Um é da ecologia da ação, que é do Edgar Morin, que ele fala que a gente não... Depois que a gente age, que a gente realiza uma ação, a gente perde totalmente o controle sobre as repercussões. Então, agiu isso na vida, tá? Só que no ambiente digital, isso é muito maior, isso ganha muito. E aí a gente vai para outro conceito que eu uso muito, que é o efeito bumerangue. Então, assim, é um efeito bumerangue. Eu postei um negócio, eu não sei se isso vai engajar ou se as pessoas vão me cancelar. Então, é bom que eu avalie os riscos disso antes de postar. Perfeito. A crise aconteceu, ela é inevitável. Tem algum protocolo que fazer nas próximas 24 horas? É possível pensar isso, mapear isso? É possível mapear. Já tem muitos estudos, mas o mundo corporativo, as empresas, o mercado corporativo, privado, ele já entendeu há mais tempo que reputação é um ativo financeiro, que dá prejuízo, que se perde dinheiro. O setor público, em virtude dessa falta, digamos assim, de concorrência... Claro que a concorrência é o período eleitoral, né? Então, qual é o foco do setor público, falando especificamente de atores políticos, é o voto, né? Então, essa é a moeda. Mas o setor público ainda patina em entender a reputação como um ativo importante para a manutenção da democracia. Entendeu? Então, se o nosso poder público, o nosso poder político, as nossas instituições, elas estão com a sua reputação enfraquecida, automaticamente a gente enfraquece o sistema democrático. E isso é muito ruim para todo mundo. Então, é importante que os nossos atores políticos tenham consciência disso, né? E toda a ação empreendida durante... tem um conceito, agora que eu venho estudando, que diferencia as polêmicas dos escândalos. A gente sempre fala, a crise na política são os grandes escândalos de corrupção, são os grandes
enfim, questões burocráticas, administrativas, assédio sexual, aqueles grandes escândalos que a gente vinha acostumado. Que acontecia quando? Quando a imprensa investigava ou conseguia um furo, né, um furo jornalístico, e aí eclodia aquele escândalo. Hoje, as polêmicas, muitos pesquisadores já estão abordando as polêmicas como crises com intencionalidade. Então, hoje a gente tem atores políticos provocando polêmicas. Especializando em polêmicas. Especialistas em polêmicas. Porque isso gera audiência, né? Porque isso gera audiência. Agora, qual é o limite disso? E aí, indo para a questão do protocolo, né? No mundo corporativo, que desenvolve protocolos de gestão de crise, a gente tem... a gente parte do mapeamento dos riscos, aí a gente vai para o planejamento das ações. Então, existe como chegar num nível de detalhamento de entender, eu tenho o risco de, sei lá, minha operação é uma escola. Então, eu mapeio ali, o risco de um aluno se machucar no pátio, o que eu tenho que fazer? Tem escolas que têm isso bem mapeado. A gente vai chamar a ambulância, a gente vai ligar para o pai, a gente vai... O setor da aviação é muito referência nesses protocolos de gestão de crise, né? Porque eles passaram por muitos acidentes e tal, eles foram reformulando. Hoje, se a gente for olha, eu não conheço alguma instituição pública que tenha um protocolo de gestão de crise. Não conheço. E do ponto de vista da comunicação dos assessores, enfim, do lugar da comunicação nos governos, nas prefeituras, nas assembleias, essa comunicação ela é muito lembrada depois que o problema aconteceu, né? Então, eu falo muito sobre isso nas palestras, que não adianta a gente pensar política, o gestor, né, o gestor público pensar políticas e chamar depois o assessor de comunicação para tirar foto e fazer o texto. Né? Porque isso é um protocolo de gestão de crises. O protocolo de gestão de crises, ele anda junto com o processo administrativo, a gestão, é gestão. A comunicação, ela é mais um elemento nessa construção. Então, se eu tenho um secretário de saúde, eu tenho um secretário da Fazenda, eu tenho secretário de todas as áreas. A comunicação ainda é um assessor. E se a comunicação é um acessório, ela não faz parte do processo, não tem como fazer um protocolo de crise. Porque a gente precisa que a comunicação ajude nesse mapeamento, e aí é mais uma questão da mentalidade e valorização dessa área, né? Porque realmente... Infelizmente, a questão acessória ela é uma realidade, né? E eu acho que muitas vezes a culpa é nossa, a culpa é dos assessores, tá? Muitos clientes que eu atendi, assim, que fui procurada pelas assessorias, havia uma relação do agente público com os assessores como tarefeiros, ou seja, não vistos como estrategistas, e não se comportavam como estrategistas, porque havia uma relação de poder, uma relação de trabalho ali, que afeta, né, todos nós. Então, era mais fácil os assessores concordarem com a visão e seguirem com caminhos, né, que nem sempre eram tão positivos assim, para aquela imagem, enfim, para aquele político, para aquele agente, do que de fato executarem o seu trabalho. Então, quando isso vai se somando, a gente vai perdendo valor mesmo, né? Vai perdendo importância dentro desse jogo, assim, né? E exatamente, vários aspectos, assim. Primeiro que a gente chega lá para trabalhar num ambiente que sempre foi assim, né? Então, tu chega num padrão estabelecido, e aí é muito difícil se posicionar, ainda mais sendo uma assessora, né? No caso da mulher é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Então, assim, se a gente for pensar em tudo que a gente ouve, né, Luana? Tudo que a gente precisa ali engolir com cara de paisagem, porque todo mundo precisa pagar os boletos, né? Se a gente está lá é porque estamos trabalhando e vamos fazer o melhor possível. Mas tem muitos aspectos, justamente. Tem uma questão que eu gosto muito de levantar na universidade, assim, chegar nas turmas de graduação e perguntar assim, quem aqui quer trabalhar na prefeitura? Quem aqui quer ser assessor de deputado? Ninguém. Então, assim, a comunicação política, comunicação pública, governamental, não é uma ambição profissional dos profissionais de comunicação. Perfeito. E isso é um grande problema de reputação.
os poderes, os governos não conseguiram se estabelecer como espaços de atuação cidadã, porque nós, comunicadores, nós somos instrumentos da cidadania. A informação de serviço para chegar na população. Olha o tamanho da importância da nossa atuação, seja os publicitários, sejam as relações públicas, sejam os jornalistas, os comunicadores em geral. É uma função de cidadania. A gente faz um juramento. A gente tem obrigação de questionar, A vaidade nos atrapalha um pouco aí, né? Dos dois lados, Dos né? dois lados. Dos dois lados. E é lidar com egos, né? Então, assim... e outra, a gente não é formado para ser estrategista. A gente é formado para trabalhar para alguém. Então, assim, até a gente perceber... Comigo foi assim. Com o tempo, eu fui entendendo que eu poderia mais. E com o tempo eu fui entendendo que determinadas funções não são para mim. Porque eu quero atuar com estratégia, eu quero ser ouvida, eu quero ter voz. Então, eu trabalho com gestão de crise. Então, eu quero poder dizer assim, cara, isso vai dar ruim. Quer fazer? Ótimo, mas isso vai dar ruim. Porque, né? Então, para isso a gente precisa ocupar o nosso lugar de comunicador. Assim, para isso a gente precisa ter lugar na mesa. Perfeito. E como é que é fazer comunicação, então, dentro de um governo? Que códigos e tensões são essas? A gente já falou várias aqui, né? Exatamente, as tensões são essas. Primeiro, o relacionamento, né? É administrar egos, é administrar mentalidades, porque a comunicação... são comunicações diferentes, assim. A comunicação que a gente faz na campanha eleitoral é muito diferente da comunicação de serviço que a gente precisa executar num governo. Onde é que o jogo muda aí? É tênue a linha. É muito tênue, assim. Passa por desafio de lugar da comunicação mesmo, assim, né? E muita gente vai se identificar, quem trabalha em comunicação de governos, assim. Às vezes, tu é o último a saber, né, daquela situação. Tu é chamado só para operacionalizar, para realizar as tarefas, assim, não para pensar. Né? E hoje eu acho que tem um grande desafio que está também prejudicando o nosso espaço, é essa coisa da rede social. Assim, a assessoria de comunicação hoje virou o assessor é o cara que... Tu sabe fazer videozinho? Tu sabe, né, editar vídeo? Assim? Cara, eu estudei 10 anos para editar um vídeo. Tudo bem, posso até, e que bom que tem profissionais muito qualificados para isso. Mas qual é o propósito? Qual é a estratégia desse vídeo? É só para dizer que tu foi ali, que tu foi aqui, enfim, só para postar algo que não... E a gente tem um problema na comunicação que a gente, agora, nos últimos tempos, com toda essa questão dos desastres, enfim, das inundações, a gente está conseguindo perceber que a comunicação dos governos não está chegando nas pessoas. Então, é uma questão de falta de entendimento sobre com quem a gente fala, né? Por que a gente produz aquele conteúdo, assim? Por que a gente assessora aquele agente público? Onde que ele tem que estar? Que é só postar um texto no site? As pessoas entram no site para olhar? A gente tá fazendo certo, né? A gente está colocando os nossos esforços em algo que vai, de fato, chegar nas pessoas. Então, é muito desafiador trabalhar a comunicação de governos, especialmente pela falta de estrutura também. Assim, as equipes são pequenas. As prefeituras, às vezes, têm dois equipe, né? assessores para todas as secretarias municipais, câmaras de vereadores nem se fala. Então, a gente tem aí um amplo mar de oportunidades para os profissionais de comunicação que a gente precisa também, né, fazer uma estratégia de construção de reputação da nossa área de comunicação pública, de comunicação política, para que a gente atraia os profissionais, para a gente conseguir qualificar esse nosso campo também. Porque é algo que... está caindo de maduro, assim, a gente entender essa transversalidade da comunicação, sabe? Pro bem da democracia. Perfeito. E como mulher, como é que foi trabalhar? Eu nem estava aqui no rol das perguntas, tá? Mas é a provocação que a gente precisa fazer, né? Como é que é ser mulher e ter esta ambição da estratégia, que está num outro ambiente, e atuar dentro do governo? Tem alguma questão onde tu te sentiu constrangida? Nossa. Alguma questão que foi assim, olha, Lu, não precisava ter passado por isso, que tu queira dividir com a gente?
Não, eu passei por muitas situações, assim. É que são gerações, né? Hoje eu percebo que essa geração que está entrando no mercado de trabalho se submete a bem menos perfeito. situações do que a nossa geração que entendia que, não, para crescer eu vou ter que fazer isso aqui, né? E vamos aguentar. Mas muito constrangimento. Sempre que eu comecei muito jovem, sabe? Então, já me senti muito constrangida... fazer roteiros no interior, assim, viajar. Eu sempre assessorei políticos homens, nunca tive a oportunidade. Tive uma oportunidade de assessorar a secretária Marjorie Kaufmann. E foi um período muito bacana, porque eu admiro muito ela enquanto gestora, assim, como secretária, uma mulher inteligentíssima, que também enfrentou muitos desafios no lugar, no espaço onde ela estava ali, né? Imagina, para... ser secretária de meio ambiente, lidar com tantas empresas, então eu admirava muito a forma como ela impunha, sabe, a autoridade dela. Mas no geral eu sempre trabalhei com a governadora. Eu era muito jovem, eu era estagiária, então eu tinha mesmo esse espaço de aprendizado, assim. Mas na vida política, assim, do roteiro, do chão de roteiro, assim, muitas situações constrangedoras, assim. Posso dividir, talvez... eu me lembro que uma vez eu ouvi de um agente político: então tu és a nova acompanhante? Então, eu era muito jovem, assim. Hoje eu responderia, olha, uma palestrinha. Mas, naquela época, eu só consegui responder assim: não, eu sou a nova assessora. Comecei agora. Mas, sabe, então, nossa, constrangimentos de sentar numa mesa com grandes estrategistas e comunicadores homens, ser a única mulher e jovem e passar por constrangimento porque, assim, eu sabia do que eu estava falando, né? Eu trabalhava com aquele agente político, conhecia os eleitores, com quem ele falava. Então, assim... eu tinha lugar de fala, mas a mesa estava repleta de pessoas que sabiam mais, né? E por serem homens. Então, também, situações de constrangimento, assim, mas, enfim, todas as mulheres passam por isso. Todas. E a gente tem que... Infelizmente. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, né? Para poder, enfim, para elaborar internamente, assim, de tudo que a gente passou, mas também acho que entender esse contexto, assim, esse cenário, hoje nos faz mais fortes, assim, até de formar as redes, porque a gente sabe o que uma passou, sabe? E eu acho bacana isso de não desestimular as próximas profissionais, assim, vai ter espaço pra gente, vai ser mais difícil. Já está mudando. Vai continuar sendo difícil, mas vai ter espaço, porque a gente precisa que as mulheres também entrem na política partidária, e a gente precisa que elas contratem mulheres, e a gente precisa que todos os eventos sejam pensados com a mesma quantidade de homens e mulheres, sabe, na mesa, no lugar, na tomada de decisão. O problema hoje que eu identifico, assim, é que a gente ainda não consegue superar o estranhamento quando a gente ocupa lugares de tomada de decisão. Então, mas a gente só vai conseguir isso quando a gente... Vamos abrir o mato, vamos continuar. Ocupando, vamos né? lá, ocupando. Não tem outro jeito de fazer isso. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de fazer isso. As redes sociais viraram tribunais. A gente, né, falou um pouco sobre isso já. Como é que a gente navega nesse território sem afundar? Tu já deu algumas dicas. Olha, vamos prestar atenção e pensar antes de sair postando, né? Porque quando a gente sai falando... nem sempre a gente tem intencionalidade naquilo e nem sempre isso está alinhado com a estratégia, às vezes, do mandato, enfim. Tu falou uma coisa que eu achei muito interessante, né, sobre essa questão de estar no palco. Mas, de certa forma, a gente não falou sobre estar performando, ser um ator, não se sustenta fora das redes, né? Aqui está a primeira quebra de expectativa, né? Como é que a gente navega nesse ambiente com mais segurança, Júlia? Eu acho que é justamente essa avaliação dos riscos. Porque, assim, a gente não consegue sustentar o personagem, primeiro, porque não é só na rede social, né, que a gente circula isso. Então, se a gente é um agente político, eu sempre falo isso,
Tem câmera no elevador, tem câmera no supermercado, tem câmera no estacionamento. Então, assim, não é só o que é estrategicamente pensado que vai figurar nas redes sociais, nesse tribunal. É aquilo que alguém filmou, compartilhou com alguém. É o nosso áudio que a gente achou que ia ficar no grupo ali de WhatsApp, num grupo seleto, e ele, né, tá no mundo, ele vai assim. Então, assim, existem cuidados. Eu penso sempre por essa perspectiva. Assim, a gente precisa entender que nesse tribunal das redes sociais não figura só o que a gente estrategicamente pensa, o nosso recorte do videozinho que a gente pensou, que a gente roteirizou. Performa. Temos o Nicolas, por exemplo, que fez aquele vídeo, que performou muito bem. Mas, gente, isso não é a regra, sabe? Então, a gente está muito nesse mindset, para usar uma palavra da moda, de que a gente precisa postar, performar assim. E às vezes é até a falta de avaliação, porque às vezes a gente tem um município pequeno que o principal meio de chegar nas pessoas não é a rede social. Eu não preciso ter um Instagram, eu não preciso postar tudo que eu faço, enfim, porque aquilo não faz sentido para as pessoas. A gente está perdendo a comunicação que faz, né? A gente está deixando de fazer a comunicação que faz sentido. Então, assim, o que eu costumo orientar é que, primeiro, quando a gente é um agente público, um gestor eleito pela sociedade, a gente representa essas pessoas 24 horas por dia. Então, eu não posso achar que a pessoa vai construir a imagem que ela tem sobre mim só pelo que eu tenho no feed. Ela vai construir, especialmente em cidades pequenas, a imagem quando ela te encontrar no supermercado, quando ela te encontrar na farmácia, sabe? Quando ela vê o carro estacionado num lugar proibido, enfim, sabe? Ela vai... Então, assim... eu digo políticos, né? Mulheres políticas. Vamos pensar nas mulheres, assim. A gente está com essa vibe de, nossa, eu preciso postar, eu preciso performar, eu preciso fazer, eu preciso... Não, cara, porque tu já conquistou um espaço ali. Uma mulher que foi eleita, que tem o seu eleitorado, ela tem a sua reputação consolidada. O que ela precisa fazer? Cuidar, ampliar, melhorar, ampliar o alcance. Isso inclui estratégia de rede social? Claro que sim. Mas não é o fim, sabe? É um meio. E eu acredito muito nisso, assim, da gente... A gente ainda não entendeu, e os políticos fazem parte desse processo de aprendizagem que eu e tu estamos passando, como a gente se posiciona na rede social, como que a gente utiliza para construir e fortalecer a nossa reputação. É um processo de aprendizagem, foi muito rápido, até 10 anos atrás, 13 anos atrás, não tinha WhatsApp. Então, é tudo muito rápido, a gente entende que é um processo de aprendizagem. Mas considerando que os nossos representantes públicos, né, que foram eleitos, que precisam representar interesses de muitos segmentos sociais, considerando tudo isso, eu acho fundamental que a gente entenda que a reputação ela é cuidada, que a imagem ela é feita 24 horas por dia. Eu não consigo separar o CNPJ do CPF, entendeu? E as pessoas foram... Eu talvez seja muito utópico, né, o que eu falo, assim, mas a gente vota numa pessoa... pela pessoa. A gente não vota, assim, porque eu vi um vídeo legal pelo card. Sabe? Eu não voto porque a pessoa colocou o card Feliz Dia do Jornalista para mim lá na rede social. Porque as pessoas não estão sentadas aqui esperando para saber que o candidato foi, né, na reunião com o fulano de tal. Ela não está sentada, ela está tocando a vida dela. Ela tem muitas questões. Então, assim... precisa fazer sentido para mim. Mas quando eu cruzar com aquele candidato... porque as pessoas não costumam nem lembrar, né, em quem votaram, enfim. Então, é todo um contexto, assim. Mas quando eu cruzar com aquele candidato, aquilo vai me marcar. E eu sempre falo, assim, é um alinhamento de discurso. Se eu sou um prefeito, se eu tenho uma gestão, eu preciso que a pessoa lá da recepção... consiga transmitir também, sabe? Ela também é ponto de contato. Ela é formadora de opinião. Então, assim, como é que eu quero construir uma imagem na rede social se eu não dou bom dia para recepcionista? Sabe? Então, assim, ainda a gente precisa resgatar esse aspecto humano das relações. A gente está colocando tudo na rede social, mas as coisas ainda acontecem no off. Perfeito, perfeito. O que a Júlia ensina nos treinamentos que todo agente público deveria saber? Tema de casa. Ah, muitas coisas.
primeiro, eu formatei treinamentos voltados para assessores de comunicação, que são mais voltados para a gestão de crises, que é justamente nesse sentido de conseguir mapear os riscos daquela prefeitura, daquela câmara, entender com quem a gestão fala, porque as cidades têm realidades diferentes. Então, o que é risco para uma cidade não é risco para outra. Enfim, tem públicos diversos para conseguir se comunicar, conversar, precisa conhecer as comunidades. Então, esse treinamento que é mais voltado para os assessores de comunicação, ele é mais assim de técnicas mesmo, assim, de conseguir fazer narrativas, escrever notas, deixar mais ou menos ali, né, pronto, porque eles são equipes na maioria dos casos. E aí tem o Media Training 360, que eu chamo, que é para os gestores. Então, assim, eu entendi que o Media Training hoje, para o gestor público, ele precisa ser muito mais do que o ensinar a dar uma entrevista. Por quê? Porque o ambiente midiático não é mais só conversar com a imprensa. E para muitos municípios, para a grande maioria dos municípios, talvez esse prefeito nunca deu uma entrevista, a não ser que estoure uma crise muito grande. Então, assim, esse Media Training é justamente para evitar que aconteça uma crise. Então, é mais assim, para que eles entendam o ambiente midiático, para que eles... Eu falo muito isso, assim, vocês precisam entender que vocês são gestores o tempo inteiro. Então, tem que avaliar se vale a pena ir lá na festa da igreja, encher a cara e, sabe, sair gravando vídeo, mandando áudio, assim, vale a pena? Então, são pequenos insights que, às vezes, o assessor não consegue falar. Na maioria das vezes, ele não consegue, pela relação de trabalho. E que eu acho que, uma vez me disseram que o meu trabalho era ajudar a passar pano para os políticos. Eu não considero por esse viés. Eu considero que o meu trabalho tem o propósito de qualificar a comunicação dos políticos com o fim de qualificar, de reconectar o sistema político com o cidadão e de construir confiança e credibilidade, que é o que nós não temos hoje. Então, e isso vai facilitar a vida do próprio assessor, porque o assessor de comunicação do poder público, ele já parte de um lugar que ninguém acredita, né? Já é muito mais difícil fazer comunicação. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, assim, o print é eterno. Perfeito. Aproveitando, é possível sair mais forte de um cancelamento ou é terra arrasada mesmo para a imagem? Olha, se existe um planejamento de uma análise de riscos, pode ser que seja possível, mas sempre vai ter um prejuízo em algum aspecto, sabe? Então, eu entendo que, pela minha perspectiva... ficou trincado. Pela minha visão de mundo, pode ser que o agente que figurou aquela crise se recupere. Pode ser. Mas o poder a qual ele está vinculado ganha mais um trincadinho ali e vai enfraquecendo enquanto institucional, enquanto instituição. Então, eu acho que isso é mais coisa para influencer do que para político. Perfeito. Excelente a colocação. Eu vou fazer um teste de uma janela nova, tá? Tá. Não meu fiz Deus. ainda. Meu Deus. Tá, vamos lá. Nós ainda não fizemos, tá? Tá? Mas eu queria te propor a gente fazer um ping-pong. Um papum. Ai, meu Deus. Nada como falar com um jornalista, né? Uma frase que toda liderança deveria ter colada na parede do seu gabinete, do seu escritório. Informar não é comunicar. Potente. Uma mulher da política que comunica bem. E por quê? Uma mulher da política que comunica bem. Dentro da minha perspectiva, eu acho que todas as mulheres que hoje ocupam uma função pública e política comunicam bem, porque, caso contrário, elas não estariam ali. E porque elas se comunicam com aquele público de interesse que as colocou naquele lugar, naquele espaço. E aí eu digo, as mulheres que ocupam funções políticas, não somente as que ocupam cargos eletivos, mas eu posso dizer que as líderes comunitárias comunicam bem,
gestoras de saúde, enfim, advogadas, lideranças sindicais. Essas mulheres que conquistam esses espaços, eu acredito que comunicam bem. Muito bom. Uma crise, ó, excelente, adorei. Uma crise que você adoraria ter gerenciado. Real ou fictícia, tá? Que eu adoraria. Olha, o sucesso do trabalho do gestor de crise é quando a crise não acontece. Ó. Mas eu gostaria muito de ter colaborado, contribuído na comunicação governamental nas inundações do ano passado. Gostaria muito de ter contribuído, porque vivenciei na pele, assim, muitas situações. E eu acho que a gente está num lugar, às vezes a comunicação, principalmente a pesquisa científica, assim, ocupa um lugar muito de crítica e que não é propositivo, sabe? Então, eu entendo que a gente agora, a partir do que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa pensar a comunicação de uma forma mais propositiva. E não interessa, a gente quer um lugar na mesa porque a gente entende que nós somos importantes, assim. E tem essa última crise talvez não tenha sido, talvez tenha sido uma crise para o Senado, mas não para influencer lá na CPI das bets. Eu gostaria também de ter participado da preparação daquela sessão, porque eu acho que a política, a instituição saiu fragilizada mais uma vez por essa falta de entendimento. Por isso que eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? Eu entendo que há uma falta de entendimento dos nossos agentes políticos sobre o que eles estão fazendo lá. E o que eles representam, e o que eles precisam. Porque a sociedade funciona assim, a gente precisa representar alguma coisa. Tem posturas, né? Não digo no extrato da expectativa, assim, mas são posturas esperadas para determinados locais que a gente ocupa, né? Então, porque nós representamos, existe uma liturgia. Então, assim, eu gostaria de ter estado lá e feito meu social media training com os senadores presentes na CPI para prepará-los para aquela estratégia gigantesca que veio e que foi estratégico e muito bem pensado, assim, da influencer. Então, ela veio para o embate preparada, porque é um campo que se desenvolve, que é muito fortalecido, e os nossos políticos estavam lá de inocentes e fãs. Estavam de fãs. Estavam de fãs, então, tietando. Então, eu gostaria de ter participado, assim, eu gostaria que o meu trabalho tivesse mais amadurecido, assim, para um dia. Eu espero que um dia a gente consiga evoluir no treinamento de políticos. Complete. A comunicação pública no Brasil é? A comunicação pública no Brasil, ela é desafiadora. Perfeito. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Hoje nós recebemos essa jornalista maravilhosa, essa conversa potente com a Júlia. Eu te agradeço demais essa participação. Eu tenho certeza que daqui saiu muita informação que vai ajudar muitas das nossas mulheres que estão aí na audiência. Eu agradeço a sua companhia. Se você achou que este bate-papo pode ajudar outras mulheres, compartilhe, nos ajude a divulgar este canal. Se você ainda não conhece, acesse o site mulherespoliticas.com.br, tem mais conteúdo lá. Júlia, mais uma vez, eu te agradeço. Eu te agradeço muito pelo espaço também, Luana. Novamente, eu quero te parabenizar, te saudar por esse pioneirismo, assim, porque é um espaço que tu está nos proporcionando, assim, para nós mulheres políticas, porque tudo é política. E tudo é político quando se é mulher. Então, obrigada pelo espaço. Eu espero ter colaborado, espero ter trazido aí um pouco da minha trajetória, um pouco da minha experiência. E espero voltar daqui a um tempo para a gente revisar aqui as nossas ideias. Porque o bom também é revisar nossas ideias, né? O tempo todo. Que bom, né? O tempo todo. Mudar de opinião. E tomara que a gente tenha fatos mais positivos para falar a respeito da nossa própria trajetória feminina. Excelente. Gente, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Até.